Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me come viverá também por mim. O pão que desceu do céu é este, que não é como o maná que comeram os vossos pais e depois morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus caros, a festa de hoje replica a Quinta-feira Santa. Um mistério como este, o mistério ou o sacramento da Eucaristia, que é o maior de todos, porque não apenas concede a graça, mas o autor mesmo da graça, Jesus Cristo nosso Senhor, não podia passar sem uma particular menção na liturgia da Igreja. Então nós nos reunimos hoje, mais uma vez, para recordar este grande mistério, este abismo de misericórdia que chama o abismo da nossa miséria. O que moveu Nosso Senhor a nos dar seu próprio corpo e seu próprio sangue como alimento, como comida de vida eterna, comida e bebida de vida eterna? O fato de que Jesus Cristo conhecia muito bem quem é o ser humano e sabia que nós somos incapazes de agir e de operar qualquer coisa que sirva para a vida eterna. Sem o auxílio dele, sem a graça dele, somos incapazes de qualquer bem que tenha valor sobrenatural, que nos alcance mérito para a vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo sabia muito bem que estamos todos sob o jugo e a tirania da carne, do demônio e do mundo, e que ninguém por suas próprias forças pode se livrar dessa tirania, quebrar esses grilhões, fugir e escapar dessa prisão de morte. Então, conhecendo bem este abismo de nossa miséria, faz descer neste abismo, cada vez que alguém faz a comunhão bem feita, o abismo da sua misericórdia. O abismo da sua misericórdia. Sem mim nada podeis fazer. A bem avisava nosso Senhor. Sim, podemos fazer muitas coisas, principalmente o mal, sem Jesus Cristo. Mas, do ponto de vista daquelas coisas que valem para a vida eterna, somos absolutamente incapazes sequer de um pensamento.
sequer de um pensamento que sirva para nos salvar. Isso deveria chamar a nossa atenção. Primeiro porque, tendo dado este sacramento no modo de alimento, como um alimento, a Eucaristia imita espiritualmente o que o alimento corpóreo faz fisicamente. Nós somos de algum modo aquilo que nós comemos, é verdade. O nosso ser acaba como que absorvendo aquilo que foi comido, e aquilo que foi comido nos compõe. Se pode dizer isso a respeito do alimento comum, muito mais se pode dizer a respeito da Eucaristia, porque ao comungar somos aquele que comungamos. Este termo está meio em desuso, mas expressa o efeito mais sublime da Eucaristia, que é a comunhão, a fusão de duas coisas distintas em uma só. Porque estamos longe, meus caros, de qualquer possibilidade quanto às coisas que nos são propostas em ordem à salvação de nossas almas. Se a graça de Deus, se a força de Deus não nos sustentar. Por isso, nossa Mãe Igreja oferece cada dia a seus filhos dispersos pelo mundo inteiro este alimento, esse pão chamado dos anjos, o pão do céu. Nós somos uma geração abençoada que ainda dispõe, por graça de Deus, de uma certa abundância deste maná que alimenta para a vida eterna. E assim como quem come fica confortado, fortalecido, o mesmo se dá conosco. A Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus, não são um prêmio para os santos ou para qualquer santidade consumada. O sacramento da Eucaristia revela de modo tremendo quão pequenos e quão fracos somos. Por um lado, e por outro lado, quão grande foi a bondade, quão grande tem sido a bondade de Deus, que não nos abandonou na nossa miséria e na nossa fraqueza, mas que veio e vem em nosso socorro em cada Eucaristia. Jesus nos impõe uma vida nova e Ele mesmo, pessoalmente, vem nos ajudar a realizá-la, a cumpri-la, uma vez que só pede o que antes deu. O que Jesus Cristo pede, tão somente aquilo que antes deu, não pede mais do que deu, do que aquilo que concedeu. Por isso, meus caros, tendo uma tal herança, façamos bem a nossa parte, que é nos dispor para a comunhão da melhor forma possível. Se há algo que joga por terra tudo isso que estamos meditando aqui, é a rotina. A rotina. O acomodar-se no costume, no hábito. Fazer
porque se está acostumado a fazer. Comungar por hábito, por puro hábito. Nossas patentes misérias e nossas repetidas recaídas no mal mostram o quanto precisamos da Sagrada Comunhão. Quão grande foi o amor de Deus, que não tendo nada maior nem melhor para oferecer ao homem fraco, à sua criatura fraca e pecadora, ofereceu-se a si mesmo, deu-se a si mesmo. Caem por terra, portanto, todas as desculpas. Somos homens e mulheres hábeis na arte de justificar nossos males. Mas, se alguém dissesse a Deus, eu não consigo progredir na virtude, eu começo algo bom e já vou parando. Mas tens a Eucaristia. Nela está toda a força de virtude e de bem. Alguém poderia alegar, eu rezo, mas aí eu paro a oração, caio no estado de tibieza, começo a rezar, etc. e tal, vou por algum tempo, alguns dias, numa certa regularidade, num certo ritmo, mas depois a coisa esfria. Tens a Eucaristia, fornalha ardente de piedade e de devoção. Alguém alega, eu tenho uma dificuldade imensa de compreender as pessoas, de perdoar as pessoas, guardo rancores e ódios. Mas tens a Eucaristia, tens o corpo e o sangue do Senhor, ali está todo o perdão do mundo, todo o perdão do mundo está ali. E esta herança, meus caros, nos foi concedida. É nós. E sabemos bem que bastaria uma única comunhão bem feita para fazer de um pecador um grande santo. Quantas comunhões são necessárias para se chegar a uma grande santidade? Uma. Deveríamos ponderar isso, uma vez que as comunhões se repetem, mas o progresso espiritual não segue o mesmo ritmo. O crescimento não se dá na mesma proporção. Temos um problema aqui. Uma única hóstia consagrada, uma única partícula, guarda em si toda a santidade de Deus, toda a virtude divina, toda a bondade divina. Mas isso não basta. Isso não basta. Lembrem bem que tira proveito de um banquete quem vai com fome. Quem aproveita bem os manjares servidos num banquete? Quem vai com fome. Quem vai com fome aproveita bem. É preciso então ter fome deste pão e sede deste vinho. E
as razões para esta fome e para esta sede, nós temos em nós as temos em nós mesmos. Estamos aí, cobertos de miséria, cercados de males por todos os lados, herdeiros que somos da lama de Adão. Portanto, tenha este momento em que podemos nos abeirar do altar do Senhor como o mais sublime, como o momento mais importante, como uma chance única de mudar de vida, de viver para Deus, que é o que deve acontecer com aqueles que recebem o corpo e o sangue do seu divino Filho. Ó bom pastor, pão autêntico, ó Jesus que olhais por nós, alimentai-nos, valei-nos, dai-nos ver o bem supremo na terra dos que já vivem. Tudo sabeis e podeis, vós que nos alimentais, fazei-nos vossos convivas, herdeiros e companheiros na pátria dos vossos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.